O Brasil sofre ao mesmo tempo com enchentes e secas. No norte do país, o Rio Negro atingiu hoje o menor nível em 120 anos de medição em Manaus, no estado do Amazonas. Já aqui no Rio Grande do Sul, tivemos mais um dia de chuva, com cidades ainda se recuperando das cheias de setembro e da passagem de um ciclone extratropical em julho. As causas desses eventos, chamados de extremos climáticos, são conhecidas por pesquisadores, mas para eles, a população ainda precisa ter mais consciência sobre as consequências dos fenômenos. Tefé, Amazonas, região do Médio Rio Solimões. Terra seca onde havia água. Pássaros se alimentam dos animais que não resistiram. Os pesquisadores do Instituto Mamirauá recolhem as carcaças de dezenas de botos rosa e tucuxis, outro tipo de golfinho de água doce. A cena é desoladora. A estimativa é que dos 900 botos que vivem no Lago Tefé, 10% morreram. Para entender o que houve, todo o material é recolhido. As análises têm uma difícil logística, pois parte das amostras é enviada para São Paulo. Até agora, as hipóteses são de que os mais frágeis não suportaram a temperatura elevada da água. No dia que morreram 70 animais, a gente mediu 39,1 graus, que é uma temperatura que nenhum colega com quem eu conversei já mediu, é algo muito elevado. E falei com pessoas que há décadas monitoram a Amazônia e nunca mediram uma temperatura dessa. Então é um caldeirão de ver o que está acontecendo. Em paralelo, a gente tem a investigação das causas, né? Então tudo isso junto traz informações para a gente tentar entender as causas, não tão claras ainda. A temperatura da água certamente é um fator importante, mas a gente não sabe se é o único. Ele pode ser um estressor dentro de um outro quadro de, por exemplo, uma doença que esteja acontecendo nos animais que a gente não identificou, ou pode ser a causa por si só, tendo levado à morte por hipertermia desses animais. A temperatura fora da normalidade e a seca deixaram a paisagem assim. Onde há abundância de água, as casas flutuantes estão encalhadas. O verão amazônico, em agosto, setembro e outubro, é tempo de seca. O nível dos rios cai, mas desta vez a rapidez da queda surpreendeu. A navegação fica impossível, isolando comunidades. Até agosto estava abaixo, mas dentro da normalidade. A partir do início de setembro, que começou a descer 30 centímetros por dia, durante vários dias, 20, 30 centímetros por dia o nível do rio, que é muito alto para a gente. O processo é composto: seca, ondas de calor no ar, terras caídas, queimadas, e aí entra o fator de desastre ecológico, desastre biológico, que é o que está acontecendo no caso de Tefé, com a mortandade de mais de 130 botos e tucuxis, mais de 130 golfinhos, no intervalo de uma semana, que nunca foi registrado. Para os pesquisadores, a seca de agora pode ser a maior desde 1980. As causas se somam: desmatamento, aquecimento global, aquecimento dos oceanos pela atuação do fenômeno El Niño. A mudança da circulação geral causada pelas águas quentes no Pacífico, na costa do Peru, causa um deslocamento de uma célula de circulação que provoca subsidência, ou seja, o ar desce sobre a Amazônia e impede as nuvens de se desenvolverem naquela área. Em contraponto, os sistemas meteorológicos ficam mais ativos aqui na nossa região e passam com grande intensidade, com maior frequência, na verdade, não com grande intensidade, mas com maior frequência aqui na nossa região e com maior aporte de umidade aí, por conta dessas condições típicas de anos com El Niño. Em um extremo, rios secam, em outro, transbordam. No Rio Grande do Sul, no início de setembro, as chuvas torrenciais provocaram as inundações mais severas em 40 anos. Mais de 100 municípios sofreram os impactos dos altos volumes de chuva e de um ciclone. Em Mussum, o rio subiu quase 21 metros. Na rua que leva o nome do rio, Taquari, pouco sobrou. A devastação se repetiu em Roca Salles, onde o hospital ficou fechado quase um mês, e em Cantado, em que 80% da comunidade escolar sofreu as consequências da enchente. Ficou tudo debaixo d'água, perdemos tudo, perdemos animal, tudo que tinha dentro de casa, os insumos todos, plantação de trigo, foi tudo debaixo d'água. Graças a Deus, não posso me queixar, nós temos vivo ainda. Isso pode ter certeza, que nós vamos ter amigos, gente que nós não vamos ver mais nessa vida.
A gente precisa trabalhar as nossas emoções, porque está muito gritante, estamos todos cansados, exaustos, estamos todos nos olhando, né, de certa forma, revendo nossas vidas, recomeçando. Para a professora Lorena Fleury, pesquisadora nas áreas de sociologia ambiental e das mudanças climáticas, a proximidade de eventos extremos é consenso na comunidade científica, mas as informações ainda ficam restritas. Eu acho que uma das grandes dificuldades de se fazer com que o debate sobre mudanças climáticas ganhe mais aderência no debate público, né, é justamente porque a gente fala de escalas e de temporalidades que são muito difíceis, né, da gente trazer para o cotidiano, da gente trazer para a nossa experiência concreta, né. Infelizmente, quando acontecem esses eventos climáticos extremos, essa concretude ganha forma, né, essa concretude, esses eventos passam, né, a trazer uma materialidade muito dramática, né, desses acontecimentos para a nossa vida. E aí, o que tem acontecido é que tem nos pegado de uma forma muito despreparada. Conforme o meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria, o estado tem as tempestades mais severas do mundo entre a primavera e o verão. Os fenômenos climáticos são conhecidos, mas agora ocorrem com maior frequência e intensidade. E aí, o que acontece? O El Niño ele dá uma pincelada para a gente do que é um cenário com mais energia para a atmosfera. Então, você dá um pouco mais de energia para a atmosfera, os fenômenos são os mesmos, né? Porque a gente está em latitudes médias, a meteorologia que ocorre aqui é mais ou menos as mesmas. Mas ela vai ocorrer com maior frequência e intensidade nos anos de El Niño, que é o que nós estamos experimentando. E isso vai seguir ainda, isso nós estamos começando a estação. Os modelos meteorológicos mostravam possíveis cenários de aquecimento de 1,5 grau, 2. A gente chegou nesse cenário de 1,5 grau, 2 antes do que se esperava. Então, o planeta tem mais energia disponível agora para fazer tempestades. Não adianta a gente negar. Essa política de prevenção a desastres, ela tem que ocorrer. Trabalhar realmente de uma forma coletiva, né, tanto na prevenção quanto na resposta a esses desastres, mas também para além do desastre, né, pensar e agir, né, de modo a mitigar ainda, né, essa mudança climática e elaborar medidas de adaptação que sejam efetivas. A gente ainda tem tempo, né, assim, ainda há muito a ser feito e no momento em que nós estamos hoje, né, ainda há margem para ação, né? Então ainda há muito o que se fazer, né? Então eu acho que é fundamental a gente pegar esses momentos em que a gente está vivenciando, né, infelizmente assim, a gente está vivenciando esse desastre, transformar esse luto, né, transformar essa perplexidade, transformar essa preocupação que eles geram, né, em ação, ou seja, não deixar escapar, né, a chance que se tem agora, né, para pensar como que a gente pode agir para corrigir rotas.